Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre seja humilde e aceite os seus erros para que você possa aprender com eles. Antes de começar, queridos irmãos, eu quero que vocês deixem o like aí, curtam o vídeo. E quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. E, por favor, compartilhe o vídeo também. Pode ser agora, pode ser no meio do vídeo, pode ser no fim, no decorrer, quando vocês quiserem. Mas não esqueça de compartilhar o vídeo também, que é importante. E quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Tá? Eu vou ler todos os comentários, né? E responda. E vamos para uma oração para começar, queridos irmãos. Deus amado, que mais uma vez você inspire o seu mensageiro a, a, a tá com a mensagem de hoje, querido Deus, que me ilumine e fale através da minha boca, que eu seja apenas instrumento para que a gente possa trazer essa mensagem de hoje, querido Deus. Que assim seja, meu Deus, esteja sempre comigo, Pai, agora e sempre, meu Deus. Eu agradeço muito, meu Deus, por estar comigo mais um dia, por ter me levado de volta à segurança, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo, Pai, que esteja sempre comigo, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Eu agradeço e glorifico. Amém, meu Deus. Seja sempre comigo, meu Pai. Os três mais professores do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, chega a ser até engraçado, porque as pessoas que agem com arrogância, com prepotência, né, acham que não, põe a culpa em outro e acham que está abafando e não aceitar o erro com qualquer outro. Né? Essas pessoas devem ter vergonha disso, porque é vergonhoso a pessoa sabendo que está errada querer ficar pondo a culpa em segundos. Né? Eu acho que isso é terrivelmente vergonhoso. Quando a gente lê os evangelhos, Jesus nos ensina várias vezes a ser humildes. E a humildade é aceitar o erro, né? Costuma dizer, né, popularmente, que errar é humano para se erro burrice. Mas, na verdade, burro é aquela pessoa que sabe que está errado e não aceita. Por quê? Porque ela vai persistir no erro. Se mal a pessoa perceber que se a pessoa aprende com ele, aceita o erro e aprende com ele, ela vai evoluir, não vai errar mais, ela entenderia que acontece exatamente o que ela quer. Agora, a pessoa que não aceita o erro, não aprende, continua errando, batendo na mesma tecla. Entendeu? Faz parte do ser humano errar. Não adianta você querer ser perfeito. Não existe ser humano perfeito. Errar é humano, gente. Você vai errar sempre. Não adianta você não assumir. Pelo contrário, você pôr culpa em outro, a falsa testemunho contra outra pessoa, é pecado. É o nono mandamento. Né? Não dar falso testemunho contra o seu próximo. E você acusar o outro de um erro que é seu, é dar falso testemunho, você está em pecado. Não faz parte da lei de Deus. Então, por que é que você não aceita os seus erros? Você se acha perfeito? Você se acha Deus? Só Deus que não erra. Só a Trindade que não erra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo. Mas ninguém é perfeito. Até os anjos erram. Tanto que Satanás era um anjo e ele errou. Né? Ele acabou se voltando contra Deus. Então, não é só Deus. Você não é Deus. Então, como é que você acha que você não vai errar? Então, aprenda com o seu erro. Seja a pessoa sábia. Sabedoria é isso, é você aprender com o seu erro, evoluir com ele, aprender onde errou para evoluir. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um time de futebol. O time está errando, está dando problema, está dando certo, tudo está dando errado. Então, assiste, vê aonde você errou nos jogos, para que você evolua, compreenda onde foi o erro e possa melhorar naquela parte para que você não erre mais. Às vezes é até engraçado, o treinador de futebol fica, tá vendo que o time está perdendo, que não está dando certo, e mantém sempre a mesma coisa, o mesmo estilo, o mesmo time não muda. Não tem tanta maneira de jogar. Você pode jogar com três zagueiros, com dois zagueiros, com três atacantes, com dois atacantes, com cinco no meio, com três no meio, entendeu? Com dois zagueiros, com um zagueiro, dependendo do momento. Você pode montar vários tipos de sistema tático. Porque é então que o treinador insiste, tá vendo que tá dando errado, insiste, dando errado. Aí acontece o quê? Manda ele embora.
Será que é tão difícil mudar? Não tá entendendo? Então, se tá dando errado, tem que mudar o sistema tático. Aí muitas vezes, se aquele treinador entra outro e põe um outro sistema tático, o time começa a evoluir e fala, o treinador é o treinador, o problema não é o treinador, mas era a maneira como ele estava pondo o time em campo. Se ele tivesse posto da maneira que esse treinador colocou, mas cada um é diferente. Não, cada um é diferente. Ele poderia ter tentado várias estratégias, uma poderia dar certo. Mas não, porque batendo na mesma tecla. Tá vendo que um jogador não tá jogando bem? Insiste em pôr um cara em campo. Põe outro. Muda o sistema tático. Põe outro jogador que muda o sistema tático, põe outro. Muda a situação. O cara não tá bem, não insiste no jogador. Entendeu? E é assim na vida, quer irmãos. Nós não podemos insistir no erro. Tá errado. Aceite. Aceite. Você fala, tem vergonha de chegar, disso, vergonha daquilo. Você deve ter vergonha de não aceitar o seu erro. Você deve ter vergonha de rejeitar a vontade de Deus. Você vai ter vergonha de rejeitar Deus. Isso você tem que ter vergonha. Agora, ter vergonha de uma coisa ou de outra, não. Né? A gente que tem vergonha de desistir, a gente que tem vergonha se alguém chega na casa desarrumada. Não, você tem que ter vergonha, a gente está servindo a Deus. Tá? De rejeitar publicamente para ficar no mundo. Isso ele vai ter vergonha. Tá certo? Isso ele vai ter vergonha. Tá? Então não tenha vergonha. Tá? Nós somos errados sempre. Nós vamos errar sempre. Então não tem que ter vergonha de nada nessa vida. Você vai errar sempre, vai errar sim. Você vai maltratar, você vai ser grosso muitas vezes, você vai pisar na bola, você vai derrapar, você vai cometer um deslize aqui, vai errar na lousa, quando você vai dando lado contra a pessoa, vai digitar alguma coisa errada no documento, entendeu? E faz parte, faz parte. O erro faz parte, nós somos humanos. Se nós não aceitarmos os nossos erros, nós não somos pessoas de Deus. Quem tem o Espírito Santo sabe abaixar a cabeça na hora de errar. É humilde para mostrar. Isso é mais um sinal de uma pessoa que não tem Deus consigo. É mais um sinal. Entendeu? Então eu bato sempre nessa tecla. As pessoas falam, eu tenho Deus comigo, Deus é maravilhoso. Não tem, não. Você está dando vários sinais de que não tem. Mas se você não aceita seu erro, você não é temente a Deus, você não serve a Deus. Você não está com Deus. Não tem Deus consigo. Entendeu? Se você não aceita seu erro, se você é arrogante, se você maltrata as pessoas à sua volta, se você não perdoa, se você em tudo acha que está certo, se você se sente mais do que deveria, tudo isso mostra que você não está com Deus. Quando uma pessoa chega para você e fala uma verdade bíblica que você não conhece, em vez de se você não tiver o desejo de estudar isso que você está falando para ver se é verdade ou não, você não está com Deus, não está interessado em estar com Deus. Porque a partir do momento que você está interessado, você vai querer seguir a Deus, custe o que custar. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Quando chegaram para mim e falaram, você não pode comer carne de porco, você não pode ter que guardar o sábado, eu fui atrás na Bíblia de ver isso. E tá realmente lá. Eu estudei a Bíblia, eu fiz vários estudos sobre o sábado, eu percebi que a Bíblia continua diferente, a gente tem que continuar até hoje a guardar o sábado. Percebi que a carne imunda não deve ser comida, está escrito biblicamente, entendeu? Então, as pessoas estão se deixando levar por leis humanas. O ser humano foi lá, adulterou a Bíblia e as pessoas estão seguindo esse adultério, entendeu? As pessoas estão indo nesse caminho, entendeu? O que vale mais? O que Deus escreveu ou o que o homem escreveu? O homem mudou. É claro que é o que Deus. Eu não vou seguir o que o homem mudou, eu vou seguir o que Deus mandou na Bíblia, entendeu? Mesmo que eu tivesse alguma dúvida, eu prefiro seguir e, e ficar quites com Deus do que correr o risco de pecar contra ele. Compreende, queridos irmãos? Entendeu? Então, quando você vai demonstrando misericórdia, que nem, por exemplo, hoje, eu estava chegando lá perto do cartório para pegar um documento para levar na escola,
né, que eu não estava devendo nada na cartório, que estava tudo certinho, que eu voltei tudo certinho nas eleições. Aí, o que aconteceu? Em frente ao cartório tem um Bom Prato. Tinha um homem, aparentemente era morador de rua, e pediu R$ 1 para ele comer no Bom Prato. Eu peguei, abri minha pochete e dei R$ 1 para ele. Ele foi lá na fila do Bom Prato comer, eu vi ele na fila. Gente, cadê o ato de misericórdia? Eu prefiro às vezes não dar dinheiro e dar uma marmitex. Mas como ali tinha um Bom Prato do lado, eu então vi que ele foi lá realmente. Por que eu não gosto de dar dinheiro? Porque muitas vezes o cara pede dinheiro e em vez de ele comer, não, ele vai beber. Então eu não vou alimentar a vista de ninguém. Agora, eu prefiro dar um ato de comida, eu prefiro dar um agasalho, mas tem muita gente precisando, quer dizer, assim como esse rapaz que não tinha R$ 1 para comer uma comida, R$ 1 ele não tinha. Tem muitos por aí que não tem assim, R$ 1. Vamos para comida, vai botar R$ 1, R$ 1 e come. Mas como é que ele vai conseguir esse R$ 1 se a maioria das pessoas tem coração de pedra? Não tem Deus consigo, né? Eu tava hoje, como eu peguei um Uber, né? Eu peguei vários Uber hoje, mas o último que eu peguei é um senhorzinho, uma vida experiente, rodada, trabalhando lá de motorista de Uber, né? Ele foi motorista de caminhão e tava contando. E um homem com uma sabedoria, um homem, não sei nem que igreja que ele é, se ele tinha alguma igreja, mas ele falando de Deus, assim, falando que Deus é maravilhoso, que Deus não sei o quê, né? Houve um carro lá que fechou ele no ré, e ele falando, as pessoas assim acabam se estourando sozinho, que Deus dá livramentos, né? Aí minha mãe contou que eu tinha ficado com o carro atravessado na rodovia, lá o carro quebrou lá anteontem, né? E eu sei queridos irmãos, que então conversando sobre Deus, né? Que Deus é isso, é maravilhoso. O cara falou, você olha para esse vento, você acha que nós estamos respirando. Ele falou que algumas vezes ele parou lá na praia, lá no Rio de Janeiro, e o mar, ele é mais alto que a rua. E a água não vai na rua transbordar. Né? Isso aí é uma coisa interessante. Para quem estuda astronomia, não é astrologia, é astronomia. Mas eu confundo também com outro, tá? Estou falando da ciência que estuda as estrelas. Não estou falando de adivinhação através de estrelas, tá? Então, é aquela outra, tá? A pessoa fala, percebe que os planetas do Sol, eles estão colocados milimetricamente. Se tivesse 1 milímetro, não um centímetro, não, é 1 milímetro. 1 milímetro tem 100 centímetros, se não me engano. Não é 1000 centímetros. 1 milímetro do planeta tivesse para o lado, o sistema solar já não ia dar certo. Ia acabar trombando um planeta com outro, e não ia dar certo essa coisa, ia descontrolar tudo. 1 milímetro. Agora você acha que não existe Deus para montar isso? Esse vento, essa natureza, livramentos? Deus para tudo, Gilberto. Deus para tudo, queridos irmãos. Deus para tudo. Acho que eu falei Gilberto, Gilberto é meu amigo, tá? Porque às vezes eu tô com a cabeça um pouco avoada hoje, né? Então é assim, queridos irmãos. Mas nós temos que entender que Deus é conosco, tá certo? Nós temos que entender que Deus está comigo, está com você, e Ele quer estar com quem quiser que Ele esteja. Só que você tem que aceitar essa presença dele na sua vida. Muitas vezes você para, que nem eu lá, parei no meio da rodovia e o carro quebrou. A gente acha ruim, fica chateado. Mas é um livramento. Às vezes poderia ser que você ia chegar na frente e resolver um acidente. Deus impediu, quebrando o seu carro. Você entende? Às vezes o dia estava dando no Rio Grande do Sul. Né? Até o cara estava comentando lá no ônibus. Né? No ônibus, no Uber, que, que um carro lá, um ônibus, não sei se foi um caminhão, cara, foi um caminhão, se tombou na rua e ele pegou fogo. E outros carros que estavam perto dele pegou fogo, acho que em 30 carros. Entendeu?
Então olha só a situação. A pessoa estava errado na hora errada. Se tivesse quebrado o carro lá embaixo, não tinha tido esse problema, entendeu? A pessoa perdeu o carro assim no incêndio, gente. É triste. Mas é questão de minutos. Então, às vezes, a gente tem que dar graças a Deus. Que não fui trabalhar, fui pro centro lá de Mogi, cheguei agora em segurança, tudo ok, tudo certo. Vamos agradecer, ficar de bom humor, tá tudo certo. Cheguei aqui, a casa tinha molhado, tinha uma esqueci a bomba ligada, graças a Deus a minha prima veio, meu pai acho que chamou ela, meu pai desligou a bomba, minha prima veio, secou tudo, 99%. Graças a Deus. Então vamos agradecer. Pior se ele tivesse nada para fazer. Deus é maravilhoso. Nós temos que estar com Ele. Mas é assim que é isso, irmãos. A vida ela é tão passageira, tão breve para a gente ficar perdendo tempo com brigas, com discussões, ficar perdendo briga, coisa para não aceitar um erro. Gente, deixa de ser idiota. Desculpa o termo. Deixa de ser besta. Deixa de ser burro. Tem que aceitar o erro para aprender a evoluir. Ninguém é perfeito, nós vamos errar. Enquanto a gente estiver vivo nessa vida, nós vamos errar. Nós não somos perfeitos. Tá certo? Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar sim. Errar faz parte. Então a vida é assim, queridos irmãos. Errar faz parte, cometer erros faz parte. Mas nós temos que ser humildes, ter Deus conosco, ter Deus conosco e a gente agir com as características de Deus. E a maioria das pessoas, infelizmente, não agem assim. Agem como se tivessem achar que está abafando de não aceitar um erro. Acha que está abafando de querer pôr a culpa nas costas de outro. É triste fazer isso. É triste. É muito triste. Tem que aprender com os erros, meus irmãos. Nós vamos sempre errar. Triste é aquela pessoa que quer se matar para não aceitar um erro e achar que nunca vai errar. Triste essa pessoa, porque ela vai errar a vida inteira. Ela vai errar muito mais que os outros, porque ela nunca vai aprender, ela não vai evoluir. Enquanto ela nasce, ninguém, que nem por exemplo, quando eu fui passar na psicóloga, quando eu falei para ela que eu era tímido, que eu aceitava que eu era tímido, que eu tinha problemas de comunicação, ela me elogiou, falou parabéns por você se aceitar o teu problema, é muito mais fácil de você curar. Agora, uma pessoa que não aceita que é tímida é muito mais difícil de evoluir. Uma pessoa que não aceita que tem toque é muito mais difícil de evoluir. Por quê? Porque se ela não aceita, ela não vai procurar um tratamento. E mesmo que ela procure, se ela não aceita que tem, ela não vai superar. Entendeu? Então é uma coisa, é um erro. A pessoa não aceita o erro, ela não vai conseguir evoluir para aprender. Por quê? Porque ela não aceita que errou. Como é que ela vai aprender com uma coisa que ela acha que não errou? Ela quer pôr culpa em outra pessoa. Compreende, queridos irmãos? Isso aí faz parte de pessoas que não têm Deus consigo, né? Não tem Deus. Então, queridos irmãos, aceite que errou. Viva a verdade. Viva para Deus. Aprenda com seus erros. Você não é perfeito, você é um pecador, você é um imundo. Eu acho que essas pessoas que não aceitam os erros, elas se acham Deus. Você não é Deus, você não é santo, você não é perfeito. Você é um pecador, você é um errado, você é um imperfeito e você vai errar sempre. Não adianta você não querer errar, você é um ser humano. E se você não aceitar que os seus erros agora e aprender com eles, e você não aprender a ter Deus consigo, você vai morrer errando e não vai ter chance de ser perfeito. Agora, se você pegar e aprender com o seu erro, um dia você aprender com o seu erro, você aceitar Deus consigo, fazer o que é certo, um dia você vai ser perfeito e não vai errar mais. Porque você vai para a vida eterna e lá sim você vai ser perfeito. Você tem que entender isso. É icônico, mas é exatamente o contrário, né? O pessoal pensando que é errar é a que vai errar e é aquela que não vai entrar na Terra Prometida, não vai ser transformada perfeita, ficar perfeita e vai errar até morrer. Pensou? Que é exatamente o contrário? Gente, como é que pode? Né? O pessoal mal soubesse, não agia com essa ignorância. Ai, ai. Né, queridos irmãos? Nós devemos evitar ser mal educados. É claro que muitas vezes a gente estoura. Moisés não estourou,
próprio Jesus não estourou no templo, paciência tem certos limites. Às vezes a gente fala alto, mas não é com intenção de, de, de querer se mostrar superior a ninguém. A gente não está querendo ser prepotente nem arrogante, a gente aumenta o tom de voz para tentar fazer a pessoa compreender. Por quê? Porque a pessoa parece que está falando com as paredes. A gente fala, a pessoa parece que não sai pelo outro, não está nem prestando atenção no que está falando. A pessoa nem faz uma reflexão, que já vai rebater na mesma hora. E isso dá nervoso. Você entendeu? Por quê? Porque você tenta falar uma coisa, a pessoa nem ouve o que você está falando. Já rebate na mesma hora, como se a pessoa está certa de todo jeito, não quer ouvir. Você entendeu? E aí às vezes a gente acaba sendo arrogante. Muitas vezes a gente se passa por arrogante, na verdade a gente acaba sendo grosso, muitas vezes fala alto. Mas não eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes falo alto. Mas eu não estou querendo falar alto para intimidar ninguém, para achar que eu sou superior a ninguém, nem querendo ser grosso. Eu falo alto para tentar fazer a pessoa compreender, entender e acabar com aquela situação. Que eu quero é acabar com a discussão. Eu não suporto a discussão. Eu não quero ofender ninguém, nem magoar ninguém, nem ser grosso com ninguém. Você entendeu? Eu não quero. Entendeu? Eu não quero. Eu não gosto de ser grosso com ninguém, mas muitas vezes eu falo mais alto porque a gente começa a ficar nervoso com aquela situação. Eu detesto quando eu falo uma coisa e a pessoa rebate. Não, fala uma coisa, se eu estou certo, a pessoa tem que abaixar a cabeça, pô. Eu não suporto isso. Entendeu? Uma coisa que não me suporta é justiça. E cada vez mais que me afundo em Deus, menos eu suporto a injustiça. Entendeu? Então, aquilo me deixa nervoso. Tá certo, queridos irmãos? Então é assim. Tá certo? Então, queridos irmãos, vamos assumir os nossos erros, vamos realmente se entregar para Deus, pois esses são sinais de pessoas que não se entregaram para Deus. A pessoa fala, não, siga a Deus sim, siga um Deus vivo, não segue não. Se você seguisse, você estaria ficando cada vez mais parecida com ele. Quando você age cada vez mais parecida com o demônio, é a ele que você segue, não a Deus. Você vai ficar cada vez parecido com o Senhor que você segue. Então, se você segue a Deus, você vai ficar mais piedoso, você vai perdoar. Se você segue a Deus, você vai ser mais misericordioso, vai ser mais humilde. Se você serve a Deus, você vai ser uma pessoa mais calma, mais tolerante, vai aceitar os seus erros. Se você segue a Deus, você vai tratar as pessoas à sua volta bem, mesmo que te trate mal. Se você serve a Deus, você vai procurar a paz na sua vida, não a confusão, a balbúrdia. Se você serve a Deus, você vai viver sempre grato e não reclamando. Tudo isso são sinais de pessoas que não servem a Deus, que não seguem essas coisas, não servem a Deus. Vamos refletir sobre isso, tá bom? Vai deixar esse momento de reflexão. Vamos fazer uma oração de encerramento, queridos irmãos. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa meditação. Que nós possamos cada vez ficar mais parecidos com Ti, Senhor, e com o Senhor Jesus. Que nós possamos seguir o exemplo dele, Pai. E ficar cada vez mais humildes, mais calmos, mais tranquilos. Que nós possamos aceitar os nossos erros, aprender e evoluir. Porque assim nós vamos ficando cada vez mais perfeitos. Perfeitos nós vamos ser quando o Senhor voltar, sabemos disso. Nós podemos ir evoluindo, chegar perto da perfeição, se nós aprendemos e evoluímos com nossos erros. Errar faz parte. Faz parte. Agora, não adianta a gente não aceitar o erro, porque quem não aceita o erro é burro, é idiota. Porque vai continuar errando, a gente sabe disso, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Que as pessoas que estão trabalhando, que estão me ouvindo, é, possam ir voltar para cá, possam voltar para casa em segurança. E as crianças que estão inscritas no meu canal também voltar para casa em segurança, mesmo que não estejam me ouvindo. Tá certo? Fica com Deus, meu Deus. E peço também, Senhor, conforte todas as pessoas que perderam seus entes queridos no dia de hoje. Porque sabemos que todo dia morre muita gente. Que todas as pessoas que perderam seus entes queridos possam ser confortadas e amparadas por Ti, Senhor. Ajude a suportar esse momento de luto e a superar, né, meu Deus. Peço por essas pessoas, Pai, que precisam muito do Seu apoio, meu Deus. E que mande servo seu, Senhor, para que possa pregar essas pessoas e levar um conforto para elas, meu Pai. Elas precisam muito, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos, e faça uma reflexão. Olha essas ações, elas estão mais parecidas com Satanás ou com Deus. Aí vocês vão saber quem é que vocês estão seguindo de verdade. Se os teus sentimentos estão mais próximos de Deus, você está servindo a Deus. Se estão mais próximos de Satanás, vocês estão seguindo Satanás.
Então, o que nós temos que ser? Piedosos. Você está sendo piedoso? Tá. Você está sendo humilde, misericordioso, justo, bondoso, generoso, caridoso? Você olha para uma pessoa daquela que pediu R$ 1 para comer, você dá uma moeda para ele comer? Ou você passa como se não nada a ver com você? Tudo isso você tem que pensar. Será que você está parecido com Deus? E não esqueça de aceitar sempre seus erros, queridos irmãos, porque é a única maneira que tem de evoluir. Quem não aceita os erros vai errar cada vez mais. Só isso que eu tenho a dizer. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Até mais. Falou.